Bom sábado. Vamos lá, lição da Escola Sabatina de hoje. Quem me ajuda com o título da lição e verso? Lição 7. Aos mais pequeninos irmãos. Verso para memorizar. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Ok. Texto é de Mateus 25:34. A lição dessa semana é a continuidade da lição da semana passada. Na lição da semana passada, especificamente, a gente foi provocado a pensar em como deslocar a nossa atenção em relação à vida nesse mundo e a acumular tesouros no céu e não neste mundo. Na lição dessa semana, a gente tem o método. A gente tem uma parte do método. E a essência da lição dessa semana é mostrar para a gente por que Deus nos concede recursos, por que Deus nos concede oportunidades de desenvolvimento e de melhoria de condições nesse mundo. E o foco disso está exatamente na essência da discussão da lição dessa semana. A lição dessa semana tem 4 temas principais, 3 histórias e 4 temas. O primeiro desses temas tem a ver com o conceito, ou seja, o que quer dizer esse verso que abre a lição? É a parte conceitual da lição. Todo o restante da lição é prática. Portanto, a primeira parte, que é conceitual, tem 2 pontos de ancoragem importantes para a gente observar. O primeiro deles é que Deus vem. É a essência do verso que a gente leu. Então, se você observar, então o rei dirá. Significa que ele vem e vem para algo. Esse algo ele separa pessoas, separa condições. De um lado, tem aqueles que Deus rejeita porque não cumpriram a missão. Do outro lado, tem os que Deus aceita e recebe, os que cumpriram a missão. E o texto que abriu a lição é exatamente essa parte do fenômeno. Venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Quando ele diz para os que estão à direita, isso que está dito aqui, a essência desse texto é mostrar o que está no lado oposto. O que cumpre o lado oposto é: eu dei para vocês uma missão e vocês não cumpriram a missão. Qual era a missão? Está na essência do título da lição. Quando fizerem a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Ou seja, a essência do evangelho é o cumprimento desta missão. Quando a gente observa a pregação do evangelho na perspectiva pura da pregação, que é a mensagem do advento, a mensagem do Cristo, a mensagem da redenção, a mensagem da solução do problema do pecado, tudo isso é importante, faz parte da doutrina da salvação. Mas a prática de quem entendeu a doutrina é a representação de Cristo ao mundo. Então, se a gente observar, quando Cristo se despede dos discípulos, a essência do cumprimento da missão, embora a doutrina descreva o plano da redenção e tudo aquilo que a gente já conhece classicamente, a essência é a demonstração do que Jesus retratou na despedida dos discípulos. Se você ler ali João capítulo 14, 15, 16, o que você vai perceber de forma bem nítida na despedida de Jesus, no seu último momento de conversa com os discípulos, é Jesus reproduzindo 2 mensagens em específico. Na verdade, 3, mas 2 muito importantes relativas a isso aqui. A primeira delas é que Jesus repete rotineiramente a questão do amor. Em João capítulo 14, 15 e 16. E ele repete essa questão do amor vinculada a uma representatividade, ou seja, eu estou indo embora e o mundo precisa saber que eu continuo no mundo. E só tem um jeito de o mundo perceber que eu continuo no mundo. É que vocês façam o que eu fiz. Amem aos outros como eu amei vocês. E a representatividade desse amor está na essência desse texto, que divide os da direita e os da esquerda dentro deste contexto da mensagem do advento. Ou seja, Cristo dirá aos da direita: vocês fizeram o que eu pedi para fazer. A parte mais interessante desse texto é que eles não sabem por que fizeram. E ele diz: toda vez que um dos meus pequeninos irmãos esteve disponível para vocês, e vocês fizeram o que era para ser feito, vocês cumpriram a missão.
e o mundo soube que eu estava no mundo. Ou seja, nisso conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Dentro dessa representatividade de Cristo é que o conceito de quem são os irmãos e quem são os pequeninos aparecem. A Bíblia está recheada dos pequeninos e dos irmãos, e a lição dessa semana trouxe 3 deles à tona. O primeiro deles, os estrangeiros. O segundo deles, as viúvas. O terceiro deles, os pobres. E a esses 3, sem exceção, há uma referência. Sempre os tereis convosco. O que significa dizer que o tempo inteiro no mundo, a disparidade produzida pelo pecado será uma constante. Ela não vai modificar. A gente pode tentar, por todos os mecanismos do mundo, alterar esse fenômeno, ele não se altera. Porque a essência da distorção entre as pessoas é o pecado, e o pecado não sai do mundo. A não ser que todo mundo se convertesse, o que não é a realidade. Porque a conversão é um ato de voluntariedade. Não depende de uma obrigatoriedade externa, e a prova disso é o pecado existir. Ou seja, durante todo o tempo da existência humana, haverão pobres, haverão viúvas, haverão estrangeiros. Ou seja, o que essas 3 categorias representam estarão presentes no mundo sempre. Nunca haverá uma paridade no mundo. Não importa que tipo de fenômenos a gente produza enquanto intervenção artificial, isso sempre existirá. Agora, o problema não é saber que sempre existirá, o problema é saber a causa e saber o que eu preciso fazer uma vez que eu reconheço a causa. Ou seja, se a causa é o pecado, e o pecado só sai do mundo por 2 formas, destruição ou conversão, então eu tenho uma obrigação enquanto estiver no mundo. Num sentido, a conversão, no outro sentido, amenizar a disparidade produzida pelo pecado, porque isto eu posso fazer. Eu não posso impedir os efeitos do pecado no sentido primário, mas eu posso impedir os secundários. Então, quando a Bíblia traz essa proposta de missão, e é muito interessante isso, você não vê Deus perguntando, você seguiu a doutrina? Porque já é pressuposto que se eu aceitei a conversão, seguir a doutrina é a minha luta pessoal contra o pecado. Isso já está no pressuposto. A pergunta é, ok, você resolveu a sua parte do fenômeno, você lutou para você seguir a doutrina, mas isso não é suficiente para a salvação. O que é suficiente para a salvação é entender a luta do outro. E é aí que entra essa segunda parte do desenho. O curioso, e o que me chamou a atenção na lição dessa semana, é que ela, ao usar as histórias que a gente observou, a gente tem 3 historinhas aí, lembra? A historinha do jovem rico, a historinha do baixinho, o Zaqueu, e a história de Jó. 3 sujeitos distintos, em épocas totalmente distintas do fenômeno, ou em contextos diferentes do fenômeno. Mas cada uma delas traz um aspecto do que nos provoca o distanciamento da missão. Se a gente olha a primeira das histórias, que é a do jovem rico, ela tem a ver com si mesmo, consigo mesmo. Ela tem a ver com olhar para dentro. Ou seja, o quanto o pecado me afeta e o quanto eu me agarro nas diversas oportunidades que o pecado oferta. O jovem rico é isso. A expressão da riqueza na questão do jovem rico tem a ver com a essência do que a gente viu lá no início da lição do trimestre, que é o quanto nós queremos ter, o quanto o possuir nos pega, nos prende, dentro da história do pecado. Afinal de contas, o pecado começa com a noção de egoísmo, com a noção de que algo nos falta e eu quero esse algo que falta. Foi a provocação de Satanás a Eva. A segunda história, que é a história de Zaqueu, mostra o quanto é necessário a gente encontrar aquilo que está, de alguma forma, nos prendendo. Portanto, a junção dessas 2 histórias, do jovem rico e a de Zaqueu, mostram que o pecado, de fato, nos prende enquanto pessoa. A terceira história, que é a de Jó, mostra o quanto a transição nos leva a um modelo constante de vida na missão. Porque Zaqueu encerra a história na escolha que ele faz do desapego. E a gente não sabe o que aconteceu com Zaqueu depois disso. A gente não vê a história sequente de Zaqueu. Mas a história de Jó, assim como uma outra que não está na lição, mas é parecida com a de Jó, que é a de Nicodemos, nos mostra a sequência do modelo.
Ou seja, uma vez que eu entendi o que o pecado faz em mim, uma vez que eu consegui responder efetivamente a Deus, como Zaqueu respondeu, por percebe que Jesus não pede nada para Zaqueu, o que Jesus pede para Zaqueu é: eu preciso ir para sua casa. Você deixa eu entrar? Essa é a questão principal ali. Quando Zaqueu permite que Cristo entra, o estrago já está feito, entre aspas, a palavra estrago. Ou seja, dali para frente, Zaqueu jamais será o mesmo. Porque ou ele será pior do que era antes, ou ele vai mudar completamente a vida. E a história de Zaqueu para aqui, na conversão. A história do jovem rico mostra um outro aspecto. O jovem rico não permite Jesus ir para casa. Como ele não permite, Jesus faz o convite inverso. Então vem para mim. Já que você não me permite ir à sua, venha à minha casa. Qual é a forma de vir à casa de Cristo? Você tem que vir, mas tem que vir só você. O que você tem não vem junto. Eu preciso de você, não do que você tem. Então, vende tudo que você tem, dá para os pobres. Depois você vem e me segue sem nada, por duas razões. Razão número um, ninguém vai poder dizer que você está comigo porque tem alguma coisa. Ou eu estou contigo porque você tem alguma coisa a oferecer. Vem sem nada, que eu tenho coisas para te oferecer. E aí você vai descobrir o que é viver de verdade. Esse é o convite para o jovem rico. O convite de Zaqueu é o inverso. Zaqueu foi atrás de Jesus já convertido, mas não sabia a extensão disso. Tanto que ele se esconde por não se achar digno. Diferente do jovem rico que chega elogiando Jesus. Bom mestre, você me chama bom mesmo? Você sabe quem eu sou? Porque se sabe, então faz sentido o que você está dizendo, porque só tem um sujeito que é bom, e esse é Deus. Então você está reconhecendo que eu sou Deus. O jovem rico desviou dessa conversa. Diferente de Zaqueu. Quando a gente observa esses elementos pequenos dentro da história, e essas distinções, é que a gente entende quem é Jó. Quando o texto diz Jó era íntegro, era temente a Deus, há uma constância na vida de Jó. Essa constância é resultado dessa conversão que a gente vê em Zaqueu. Qual é a constância da vida de Jó? A constância da vida de Jó é, a partir do momento em que ele percebe o que é viver nesse mundo, Jó deixa de ser passivo e se torna proativo na direção do evangelho em duas questões. A questão número um é o evangelho em si. Ele tem um alvo de que as pessoas entendam quem é Deus. E ele age nessa direção de forma pública, inclusive. Constrói altares, faz sacrifícios. Seu culto, a sua forma de devoção a Deus, ela é pública, a ponto de as pessoas poderem saber quem é Jó. Só que tem um detalhe interessante na história. A vida de Jó é pública na religiosidade, no seu processo de comunhão, mas ela é pública no seu processo de ação daquele que se permitiu a transformação por Cristo, ou seja, quem está ao redor dele sabe quem é Jó e sabe que pode contar com Jó em qualquer circunstância. Tanto que a descrição que a gente tem de Jó, e apareceu esse texto na lição também da semana, como uma referência, a descrição que a gente tem de Jó é: Jó era um ativo buscador da necessidade. A necessidade não procurava Jó, porque o número de necessidades que procurava Jó era pequeno. Por razões óbvias, as pessoas não têm bem a coragem de dizer preciso de algo. Discutíamos isso há 2 lições atrás. Então, o que Jó fazia? Ele ia atrás, fuçar onde tinha alguém precisando de alguma coisa, a ponto de ele ser reconhecido como pai dos pobres. Esse não é um título qualquer. E essa é uma referência interessante que aparece como ponto central da lição. Ou seja, quando acontecer o desenho de Cristo vir e perguntar, curiosamente, Jó não se verá como pai dos pobres. Porque a pergunta não é essa. A pergunta é: o que você fez para mim? E a resposta de quem não estava atento é: o senhor não apareceu. A casa estava aberta, eu estava disponível, mas o senhor nunca veio me visitar. Sim, eu visitei você várias vezes. Bati na sua porta um monte de vezes. Mas você não percebeu que era eu.
Eu bati na forma de um pobre, bati na forma de uma viúva, bati na forma de um estrangeiro, e você não percebeu que era eu. Já os outros vão dizer a mesma coisa, o senhor não veio. Sim, eu fui. E você me atendeu todas as vezes que eu fui. Eu estive lá e você me recebeu todas as vezes que eu estive lá. Não, mas o senhor nunca teve. Sim, eu tive. Na forma de uma criança, na forma de um pobre, na forma de um estrangeiro, na forma de uma viúva. E você me recebeu todas as vezes. Portanto, tua parte está reservada. Lembra? Acumula tesouros no céu. Entra e desfruta dos tesouros. Você os acumulou, são seus. O desenho é muito simples. A questão é muito simples na lição dessa semana. Aliás, simples demais. Tão simples que parece que não faz tanto sentido. Mas é exatamente esse o contexto do modelo do pecado. O que me chamou também a atenção na lição dessa semana? O contraste. A forma como Satanás, percebendo essa simplicidade, cria artimanhas para a gente escapar delas, para sair desse modelo de vida que Deus projetou. Uma dessas formas é a própria riqueza. Questão da brincadeira de vocês na lição da semana passada, quem é rico, lembra? Todo mundo aprendeu quem é rico? Quem é que é rico? Qualquer um que tenha mais que eu. Portanto, não é a quantidade que define a riqueza. É a minha visão que define a riqueza. É o que vocês aprenderam na lição da semana passada com o Dr. Elmer. Ok? Ponto de referência é a questão. Bom, se aprenderam direitinho isso, então, quem é pobre? Quem tem menos que eu. Portanto, o mundo é feito de ricos e pobres pela simples perspectiva. Porque sempre vai ter alguém que tem mais que você. Sempre vai ter alguém que tem menos que você. Porque o único lugar onde todo mundo tem igual é o lugar onde ninguém tem nada. Porque foi assim que Deus criou o mundo. Nada é nosso. Tudo é de Deus. E como somos filhos dele, tudo é de quem? Tudo é de todos. Esse é o mundo perfeito. E é o único lugar que pode ser perfeito. Em qualquer outro tipo de mundo, não haverá possibilidade distinta daquela produzida pelo pecado. Portanto, ou a gente entende isso, ou as coisas perdem completamente o sentido. Sempre terá gente mais pobre que a gente, sempre vai ter gente mais rica que a gente. Portanto, para onde eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para cima, para conseguir olhar, entre aspas, para baixo. Quando eu olho para cima, eu descubro que eu não tenho nada, tudo é dele. Aí eu consigo olhar para baixo e falar, os outros não perceberam isso. Então está na hora de eu fazê-los perceber. Como é que eu faço perceber? O que é de Deus é para todos. Eu sou só o depositário, o fiel depositário. É assim que funciona. É assim que é o mundo. Se eu entendi isso, eu entendi o evangelho. Então eu estou pronto para o céu. Estou pronto para não ter nada. Porque se eu não entendi isso, o céu não é para mim, porque no céu eu não vou ter nada. Esse é o problema com o jovem rico. Ele não entendeu. Ele não entendeu o que é o céu. Ele queria alguém dizendo para ele: você é bom, tá tudo certo contigo, você é digno. Outra forma de Satanás distorcer o modelo é dizer: é possível nesse mundo ser tudo igual. Essa é outra forma. Não é possível nesse mundo ser tudo igual. Ah, mas o evangelho funcionou lá no primeiro modelo da primeira igreja cristã. Sim, funcionou, porque todo mundo reconheceu que não tinha nada. Quando todo mundo reconheceu que não tinha nada, todos tiveram tudo. Porque eram todos iguais de fato, mas eram iguais por reconhecer que não tinham nada. Por isso Nicodemos não fez mais questão da riqueza que tinha, porque não era dele. Por isso José de Arimateia não fez questão da riqueza que tinha, porque não era dele. Então todos tiveram tudo porque não tinham nada. Não precisava ninguém coordenar isso. Não tinha ninguém dando ordem, olha, você precisa fazer. Porque no momento que tiver alguém dando ordem, precisa fazer, alguém tem alguma coisa. Ou o poder, ou a riqueza, ou ambos. Não são? Sim,
É só isso. Só isso. Ou seja, mudou tudo. Ou seja, aconteceu o que aconteceu com Zaqueu. Não precisa ninguém dizer. A única coisa que precisavam dizer é o seguinte: apareceu mais um precisando. Ok. Não precisava pedir. Lembra, a coleta não era feita por pedido. A coleta era feita simplesmente porque tinha um dia em que eles tinham que organizar a casa e distribuir as coisas. E todo mundo sabia, domingo era o dia de ajudar todo mundo. Então não precisava fazer coleta. Domingo era o dia de ajudar todo mundo vinha para ajudar. E quem vinha para ajudar não vinha de mãos vazias. Era assim que funcionava a igreja do primeiro século. Pena que só funcionou no primeiro século. Por uma razão óbvia. É só observar a história da transição do evangelho. Qual é a artimanha que Satanás cria nesse desenho que é perfeito? É o desenho de que isso pode ser feito por condições humanas, por arquitetura humana e por organização de Estado. Não, isso só pode ser feito por conversão, não por organização de Estado. Porque ninguém pode dar se não quiser dar. Se eu tiver que obrigar alguém a fazê-lo, então já não funcionou. Porque para eu ter poder para obrigar alguém a fazer, eu tenho que ter mais que ele. É aqui que está a questão. Então, por isso não funciona. A gente pode pegar todos os desenhos de comunas que já existiram ou existam no mundo, e não importa qual sistema de governo a gente esteja falando, tá? Nos modernos aí do comunismo de Marx para cá, socialismo ou coisa do gênero, ou nos mais antigos, porque outras comunas já existiram além dessa. A própria essência do que eram os feudos era uma comuna. Você tinha as castas. O modelo hindu de castas é um desenho de comuna. Então não é só Marx que teve a ideia, outros já tiveram. Nenhum deles funciona e nenhum deles vai funcionar, porque a questão é, tem alguém mandando. Não funciona. O que funciona é a conversão, porque a conversão me leva à percepção de que eu não tenho nada. E isso muda. Muda tudo. Outra forma de Satanás distorcer isso é o darwinismo social, que apareceu também na discussão da lição dessa semana. Faz parte do modelo. São pobres, são parte do descarte da evolução natural das coisas. Portanto, se você alimenta os pobres, você está tirando de algum lugar, porque a energia é esgotável. Se a energia é esgotável, alimentar os pobres produzirá o esgotamento mais rápido daqueles que não são pobres. É o darwinismo. O mais incrível que eu reparo nessa discussão do darwinismo atual, nas suas múltiplas formas, né, o darwinismo científico ou o darwinismo social, é a inconsistência do próprio modelo e que as pessoas não percebem essa inconsistência. Porque a regra central do darwinismo é a sobrevivência do mais adaptado. Essa é a regra central. Diferente das diversas discussões teórico-biológicas do darwinismo, mas a essência do modelo, pelo menos a essência filosófica é essa, a essência do método, é a sobrevivência do mais adaptado. Há um monte de gente que acredita no darwinismo nas suas múltiplas formas. Mas todo esse monte de gente, com raríssimas exceções no mundo atual, no mundo passado ainda existia, mas no mundo atual, século XXI, você praticamente não encontra nenhum darwinista do modelo do século XIX. Dentro da abordagem do darwinismo, eu arriscaria dizer que 99,9% dos darwinistas do mundo atual pregam solidariedade, pregam ajuda humanitária, pregam colaboração, pregam trabalho em equipe. O que é contraditório à teoria, na sua essência. Porque o darwinismo, por essência, demonstra na tese que só sobrevive o mais adaptado. Portanto, não adianta eu ajudar os outros. Quanto mais eu ajudar os outros, mais eu atraso a seleção natural e mais eu acelero a degeneração daquele que estava adaptado. Portanto, é desperdício de energia. Entenderam a questão? O incrível desse modelo é que houve um tempo em que o darwinismo foi coerente. Na época dos darwinistas dos tempos de Jesus, eles eram coerentes.
Os pobres são pobres porque é um castigo divino, não devem ser ajudados. As viúvas são viúvas porque é um castigo divino, não devem ser ajudadas. Os doentes são doentes porque é um castigo divino, não devem ser ajudados. Cometeram pecado. Pelo menos era coerente com a teoria. Não era correto, mas era coerente com a teoria. Hoje a gente tem o inverso. Ou seja, o mundo está se tornando cada vez mais contraditório. E isso mostra a superficialidade do mundo. Quanto menos superficial é o mundo, mais coerente ele é, ainda que em pecado. Quanto mais superficial é o modelo, mais inconsistente, mais incoerente ele é. E essa também é uma das formas que Satanás usa no tempo atual para desviar foco. A incoerência. Moisés, então os jovens de hoje estão indo por este caminho, né? A Essa ideia. superficialidade leva a isso. É um contexto atual. Eu diria que não são os jovens de hoje, são os jovens de ontem. Os jovens de hoje são só vítimas. Os jovens de ontem entraram nessa vibe e os jovens de hoje são só as vítimas disso. São os jovens da metade para cá do século XX que criaram o modelo e educaram uma sociedade inteira nesse modelo e produziram textos inteiros nesse modelo, produziram modelos escolares nessa mesma direção. Os jovens de hoje, ou seja, os jovens de 90 para cá, são só vítimas disso. Vítimas dessa superficialidade e vítimas desse modelo inconsistente teórico. E não conseguem perceber. Porque os anteriores já conseguem perceber isso, porque estão vendo o resultado. E tem vários deles já abandonando o modelo, pulando fora do barco. Ou pulando fora do barco, dando um tiro na cabeça, ou pulando fora do barco, se convertendo a algum tipo de abordagem que seja consistente. Mas os jovens vítimas desse processo nem conseguem perceber. Isso me assusta. Mais do que os da geração anterior. Porque os da minha época, da minha geração, que é o final do século XX, esse grupo ou se destrói ou se converte. Porque ele aprendeu esse modelo. Portanto, ele conhecia outro. Então, ele consegue avaliar a diferença. Ele consegue perceber que não deu certo e que a ladeira está indo abaixo. Mas a geração que foi criada dentro desse modelo, ou seja, que nasceu de 90 para cá, essa não teve a oportunidade de conhecer nada além disso. Além dessa artificialidade criada. Então, essa também é uma forma de distorção. O que me assusta também é que essa forma de distorção não distorceu só o mundo, ela distorceu o evangelho. Então, há todo um modelo doutrinal, há todo um modelo teórico, a Thalita falou uma parte disso bem na casquinha, que era o que dava para falar em 40 minutos, mas ela tocou na casca disso. A essência disso está em um texto de Paulo, Romanos capítulo 12, versos 1 a 2. Primeira essência, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Portanto, tem 3 referências importantes, não dá para descer a todas elas, mas dá para entender aonde elas chegam. E, na sequência, ela termina apontando que isso é, de fato, o culto racional. Portanto, não é o racionalismo produzido pelo cientificismo moderno, é racional na essência, ou seja, eu entendi quem eu sou, eu entendi por que sou e entendi qual é a minha missão. Essência do sermão. E, na sequência, Paulo diz o quê? Por causa disso, não vos conformeis com o presente século. Ou seja, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Portanto, o desenho é esse. O que me assusta na geração atual, não por um saudosismo, porque nem isso dá para ter mais, o que me assusta na geração atual é a falta de oportunidade. Porque foram excluídas as oportunidades dessa renovação, porque é vigente um único modelo. E a pergunta é quem é que vai fazer isso acordar? Essa é uma questão. E nesse sentido, o evangelho, na sua aplicação, na essência da lição dessa semana, é uma forma de se aproximar do discurso falso do desenho social. Mas eu tenho que entender que eu preciso fazer isso não por aquele discurso. Eu preciso fazer isso como uma forma de demonstração de que Cristo ainda está no mundo, mas no amor verdadeiro, resgatar essa superficialidade de pensamento, essa superficialidade inconsistente de um modelo contraditório e trazer, olha,
Sim, é possível amar as pessoas, mas tem que amar de verdade. E não só para satisfazer a culpa. Não só para apagar o incêndio. Não só para uma busca de um equilíbrio social, de distinção de classe. Nada disso funciona. A essência está aqui, não fora. Arthur? Não, Vitor, Vitor. eu ia comentar Arthur era o exatamente. teu vizinho de carteira. Eu ia comentar exatamente essa dificuldade, o senhor pontuou bem, porque assim, esses dias no serviço mesmo, uma colega de trabalho veio falar, perguntar a respeito de algumas coisas em relação à igreja que eu frequento e tudo mais. E aí eu tentei de alguma forma mostrar, né, ou explicar algumas coisas em que eu acredito, só que as pessoas já partem de pressupostos estabelecidos nessa generalidade, nessa Sim. superficialidade, e se você não partir dali, ela não consegue desconstruir aquele modelo. Ela nem Por- consegue começar a conversa. não consegue nem começar a conversa. Fala assim, não, mas eles pregam, de certa forma, um respeito, uma igualdade que, na verdade, já começa desigual. Sim. Então, assim, se você... Ah, então você quer o respeito, mas você não respeita tal coisa, tal situação. Então, assim, você não consegue nem partir porque não consegue desconstruir o pressuposto. Se você não usar de perguntas, e essa é uma coisa fantástica em Jesus, talvez a melhor das questões do legado metodológico de Jesus seja essa, a arte de fazer perguntas. E não qualquer pergunta, mas a pergunta certa. Essa questão ela é vital hoje. Porque como as pessoas já não pensam mais porque falta conteúdo, ou seja, o nível de superficialidade chegou no seu limite máximo, falta conteúdo, o único jeito é você fazer pergunta. Não tem outro. Porque é nas perguntas que a inconsistência se manifesta. Porque as pessoas ainda são inteligentes, elas só não têm conteúdo. A inteligência não se perdeu. Porque essa é dádiva biológica da natureza que Deus criou. Mas o conteúdo que vai lá dentro se perdeu. Então, quando você começa a fazer perguntas, o contraditório aparece. E a hora que aparece o contraditório é que você, no desequilíbrio produzido pelas perguntas, consegue trazer de volta a uma discussão minimamente racional. Caso contrário, não há conversação possível mais. Porque ou vai ter um modelo vigente de crenças tão pio que vira uma religião, as práticas superficiais viram uma religião, e aí não tem o que fazer nesse contexto. Essa é a realidade do mundo em que estamos. Infelizmente é. Agora, a questão é possível reverter isso? Sim, há dois mecanismos bastante úteis para isso. Um é o método, o outro é o espírito. Agora, como é que as pessoas vão perceber o espírito? Vão entender o espírito no sentido da sua ação no mundo? É aí que entra a questão da nossa prática, da nossa consistência. E aí entra Jó. Ou seja, por que Jó era respeitado como era? Porque ele era consistente. Se estava lá embaixo, no fundo do poço, como ele ficou, ou lá no topo da cadeia alimentar, como ele era o mesmo. Jó não mudava quem era. A sua essência não estava naquilo que ele possuía ou deixava de possuir, porque ele não tinha nada. A essência de Jó estava no Deus que ele mantinha, no Deus que ele entendeu e na forma como ele vivia a constância deste Deus. Ou seja, uma das coisas interessantes no mundo em que vivemos, é que as pessoas são inconstantes, porque elas não têm onde se apegar. Então, quando está tudo bem, está tudo bem. Festa, beleza, está tudo certo. Mas quando cai, cai de verdade. Não tem onde se agarrar. E quando as pessoas observam que existem pessoas no mundo que não importa se na alta ou na baixa, se mantêm estáveis, elas querem saber como isso é possível. Porque elas não conseguem entender como é que isso é possível. E é essa constância de Jó que permitia a demonstração da religião de Jó. Porque uma coisa era a ação de Jó, no sentido daquilo que para ele era o entendimento de que ele não tinha nada. Então ele ia atrás daquilo que podia fazer. A outra coisa é as pessoas perceberem que quando Jó não tinha mais nada, portanto ele era o pó, ele ainda tinha algo a oferecer. E aí as pessoas não conseguiam entender. Tanto que os três amigos que você vê na discussão com Jó não entendem. Nem a mulher de Jó entende. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Essa é a única percepção que ela conseguiu da condição de Jó. E Jó só faltou se levantar dali Só não levantou porque já não tinha mais condições para isso, mas só faltou levantar para falar: o que você está dizendo, mãe?
Eu estou com Deus. Todo o restante é pecado, não tem nada a ver comigo. O mais interessante é que Deus, na história final de Jó, se você olhar, metade do livro de Jó é Deus falando. Deus vai lá e pega um sujeito que está na lama e faz assim ainda. Pisa em cima. Com uma bateria de perguntas. Onde é que você estava quando eu criei os mundos? Onde é que você estava quando eu fiz isso? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo? Por que Deus faz isso se Jó já está lá no fundo do poço? Porque teve um momento que a tentação pegou Jó. Qual tentação? Jó não tinha nada, aceitava que tudo era de Deus, mas Jó, em um momento pequenininho da sua existência, achou que ele era justo. E olha que quem disse que Jó era justo era Deus. O problema é que Jó não podia se achar justo. Essa foi a tentação de Jó. A bateria enorme de perguntas que Deus faz é só para mostrar isso para Jó. Jó, cuidado. Porque aquilo que te salvou pode ser o que te faça se perder. Exatamente o você ser íntegro, ser justo. Quando você começar a se achar justo e se achar íntegro, a coisa degringola. Aqui é a essência da tentação de Jó. E por isso aquela bateria de perguntas para mim é fantástica na história de Jó. Ou seja, Deus leva Jó ao limite extremo. Tanto que na metade das perguntas a ficha caiu. Jó vira para Deus e fala, pode parar, eu já entendi. Mas Deus continua as perguntas, porque aí já não é mais Jó o alvo. O Jó somos nós. O alvo somos nós. Por isso Deus continua as perguntas. Não são? Eu acho interessante de que o texto bíblico, até onde me lembro, começa dizendo, né, que havia na terra Deus, um homem temente a Deus. Ele já era rico. Quando Sim. o texto começa, diz que ele já era rico. Sim. Não mostra qual foi a origem dele, entende? Era temente a Deus. E aí conta toda a história da vida dele, o foco dele na necessidade daqueles necessitados. E aí que está. Hoje, no mundo que nós vivemos, é exatamente isso. Quanto mais temos, ou seja, aparentamos ter, parece-me que menos queremos nos envolver com as necessidades do próximo. Por quê? Porque se o próximo achar que eu tenho, ele vai começar a bater na minha porta e eu não quero ser incomodado. Uhum. Sim. Então, isso me mexe comigo, me incomoda muito, porque eu penso nisso, nesse detalhe, né? Se eu tenho aqui, eu vou procurar ocultar o máximo que eu posso, não vou querer, quando, na verdade, essa proatividade, ir buscar e saber da necessidade das pessoas, entende? Você percebeu. Então, não precisa sair por Hortolândia toda, é dentro da tua comunidade, no teu entorno. Você percebeu que alguma coisa não está bem com fulano, com uma pessoa, como é que você está, meu irmão? E eu tenho, modéstia à parte, essa mania de, às vezes, o pessoal não gosta de... Fala, Nelson, você se abre muito para perguntar, mas quando eu me abro, a pessoa sente-se à vontade de falar. Então, é um negócio assim que eu fico imaginando, e eu gosto se pôr, da teologia, se pôr a parte teológica realmente colocada, mas da vida prática de pessoas que viveram, que realmente se doaram. E nesse ponto, eu tinha meu pai, era um peão de fábrica, trabalhou 42 anos numa empresa, tinha uma casa pequena, mas eu me lembro, nós éramos pequenos, dormimos todos amontoados, às vezes, na sala, porque um outro quarto tinha, as crianças, eu e meu irmão, né? Porque tinha pessoas que vieram, não sei de onde, que veio se tratar no Hospital das Clínicas, naquele tempo vinha, e tinha um parente que era da igreja, foi lá e não tinha para onde ir, vai para casa, ficava em casa lá. E o tratamento do HC não era um dia ou dois, era 40 dias, era 30 dias. Nós éramos pequenos e ficava aquele... Aí uma vez o meu avô chegou em casa e estava a casa lotada. Aí meu pai mandou fazer uma edícula lá no fundo do terreno, era tudo de terra, parede, cobriu para fazer uma cama para ficar meu avô e meu tio lá. Aí meu avô um dia falou para mim, eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, ele falou assim, nunca me esqueço essa frase: meu filho, é uma coisa impressionante, um só trabalha para todo esse povo comer, filho, como é que pode ser? Só por Deus. E realmente, só por Deus, né? Essa é a essência. Exatamente essa é a essência do Evangelho. Ou seja,
Quando a gente olha para isso aqui, aí a gente entende todos esses laços de diversas espécies criados no modelo. Ou seja, a questão é simples. Não tem nada de complicado. Tem uma questão na tua fala que é interessante de levantar, além de tudo que já está na essência dela, que é quando aquele ponto que você levantou de eu não quero, porque aí vão me achar e vão me incomodar. Onde está o detalhe de Jó que evitava isso? Ele procurava e, portanto, a ajuda era focada. Ela não era ajuda no sentido de, bati na porta, quero algo. Não, você não quer algo. A questão é o que você precisa. Vamos descobrir o que você precisa? Quando ele ia para descobrir o que a pessoa precisava, aquele que necessitava de fato, agradecia isso e resolvia a questão. Mas aquele que não necessitava, não queria isso e se escondia. Então, há um detalhe aqui importante. Não era ajuda pela ajuda, era ajuda pela transformação. Portanto, há uma questão no Evangelho. O Evangelho não é dar esmolas. Porque dar esmolas não resolve o problema e ainda piora o problema. O Evangelho é envolva-se com o problema e resolva o problema. Porque aí você mudou a vida. Você mudou a condição. E não é mudar a condição para a pessoa melhorar a condição ou ficar, não, é mudar a condição para a pessoa ter dignidade de existência, porque ela descobriu a essência da vida. Essa é a essência desse destaque que eu faria na tua fala, que é de fato um dos grandes nós do mundo atual. As pessoas não querem ajudar porque não querem ser incomodadas e alguns dão a desculpa de não querem ser incomodados porque não sabem avaliar se o sujeito vai pegar o dinheiro para comprar bebida ou se ele vai pegar o dinheiro para fazer. Mas o problema não é esse, o problema é que eu não quero me envolver com o problema. Porque se eu me envolver com o problema, naturalmente essas duas coisas vão se separar. Quem de fato está buscando ajuda e quem não quer a ajuda. Porque não é o bem que é a ajuda. A ajuda é o envolvimento em solucionar o problema. Sim, tira a mão do bolso, 10 reais. Eu plantei uma linha de pensamento seguinte. Eu tenho no carro, entende lá, massa assim de nota de R$2 que o tesoureiro separa para mim lá, enfim, não importa quanto, e eu ponho no carro. Então, todo mundo para da coisa, uma ajudinha, tá? Eu falo, senhor, não dá para ajudar todo mundo. Então, o princípio meu é para desencargo de consciência. Eu estou falando que isso é ajuda, você desencargo de consciência. Quem está fazendo alguma coisa, está jogando uma bolinha para o ar, está oferecendo um chicletinho ali por R$2, tudo, ganha. Quem só pediu, não leva. Entende? Dá uma moedinha, não leva. Então, não vai fazer diferença. Põe naquele monte de R$2. Para, abre o vidro, aqui, R$2. Tá? É para dizer que, olha, eu não sei, senhor, que eu posso ajudar e quem não pode. Então, o princípio que eu tive é esse daí. Eu acho assim que, às vezes, a pessoa... Do ponto de vista da ajuda aberta, essa é a questão. Um amigo estava comigo, olhou e falou, cara, que esse monte de R$2 tá? O que você faz com isso aqui? Eu falei, é que eu fico pedindo, eu brinquei com ele, né? Aí paramos no farol, o cara tá jogando bolinha, passou, peguei R$2, depois, você dá para todo mundo? Eu falei, não, só para quem tá fazendo alguma coisa. Só para quem trabalha. Desencargo de consciência. Sim, a questão toda é, eu preciso desenvolver enquanto igreja, enquanto pessoa, enquanto percepção, a busca pelo problema, a busca pelo envolvimento com a questão. Essa é a essência da lição dessa semana e é a essência do Evangelho. Ou seja, quando Jesus diz, eu vou para tua casa, é disso que Jesus está falando. Quando Jesus vira para o jovem rico que não queria Jesus em casa e convida, então vem para mim, essa é a essência. Ou seja, eu estou disposto a me envolver com a questão e saber qual é o problema e resolver o problema. E não só observar o mundo num cenário. Portanto, uma discussão bastante prática da lição, um ponto bem tranquilo da lição no sentido teórico, mas diria que é o mais difícil de todos. Da lição do trimestre inteiro, essa lição dessa semana é a mais difícil de todas. Todas as demais lições dependem de convicções pessoais e teóricas, na maior parte das vezes, de eu entender quem é Deus e decidir o que eu quero fazer por ele. Essa depende de
de um passo a mais, que é a transformação produzida por isso. Nelson? Manda bala. Do auxiliar, traz um texto sobre a respiga. Uhum. O que era a respiga? A respiga é aquele caso, você vai colher, não colha tudo, o que ficou para trás deixa para os pobres. A essência lá do texto de Ruth. Aí entra, novamente, o exemplo do meu pai. Ele contava isso para a gente quando era criança. Ele plantava na beira da estrada, aí tinha uma vala de terra que as máquinas faziam para a água correr, para não entrar para dentro. Sim. E quando ele plantava, ele plantava até ali, e dali para dentro já era uma propriedade privada. Uhum. Aí ele mandava plantar e plantava até a linha da beira do barranco. Era milho, abóbora, tudo que tinha. Plantava tudo ali. E ele falava, esse aqui é para quem passar na estrada, que precisar, quiser pegar, é a respiga. Isso em 1952, 53, né? Então, quando eu vejo essa história e a vida do meu pai, quem conheceu ele, é de que já era um hábito dele, já lá quando ele tinha 15, 16, 17 anos, já tinha essa linha de pensamento preocupado com quem precisava ir para o entorno dele. Né? Sim. Convite para nós, hashtag fica a dica, vai e faz da mesma maneira, porque só tem duas formas de responder a essa frase, ou a de Judas, ou a de Cristo. Mas a proposta é a mesma, vai e faz do mesmo jeito. Que Deus nos dê força, nos dê a percepção, nos dê a condição. Sim, à vontade. Ainda temos tempo. Eu me lembrei de quando eu era bem menor. Só lembra que você tem que falar para eles alto, porque então, de lá te escutam no microfone. Lá em Nova Friburgo, meu pai demorou muito para vir para a igreja, né? Todo mundo na igreja, mas ele demorou muito. E quando ele começou, ele foi visitar um casal que tinha 6 filhos pequenos. Só que a mulher foi embora e largou o homem sozinho com 6 crianças pequenas. E como é que ele trabalhava e cuidava das crianças? Então, meu pai foi visitar, meu pai e minha mãe foram visitar a família. Quando chegaram lá, era um quarto, tudo junto. Típico. As roupas eram todas amontoadas, uma em cima da outra. Eles não tinham guarda-roupa, jogavam tudo. Eles não tinham cama, era colchão no chão. E foi um dos trabalhos que meu pai fez. Assim, eu falei assim, por que isso? Né? Mas ele foi visitar. E ele se envolveu. E ele juntou um grupo e montaram aquela casa. As meninas mais velhas, que tinham 10 anos, cuidavam dos menores, mas agora já tinham mais condição. Então, você falou nisso e eu lembrei dessa história. Dar dignidade. E ele conseguiu se erguer e a vida foi tocando. Mas você só consegue fazer isso se você entender o problema e se envolver com ele. Caso contrário, é só uma ajuda. E a ajuda acaba, porque os bens acabam. Mas esse envolvimento não termina. Então, essa é a mudança que a lição propõe, que o estudo dessa semana propõe, naquilo que é a essência do Evangelho. Lembrando, no fim da estrada, a pergunta que vai sobrar é essa. Fez o que era para fazer? Porque é a única pergunta que de fato importa. Que Deus nos ajude, é o meu desejo para vocês, para mim, para que essa seja a nossa forma de vida e seja a maneira de conclusão do Evangelho no tempo em que vivemos. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos por tuas bênçãos, pela tua companhia, te agradecemos pela oportunidade que temos do conhecimento da tua palavra, mas te pedimos porção dobrada do teu Espírito para que seja mais do que um modelo teórico, seja de fato a nossa percepção de vida, a nossa convicção e principalmente a nossa prática no cumprimento da missão e do teu Evangelho. Tá? Que com isso possamos abreviar a tua vinda pelo testemunho e expansão da compreensão do desejo de Cristo, de que todos vivamos juntos contigo por toda a eternidade. Isso é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.